As águas violentas batiam nos cascos das embarcações, encharcando as tropas. A vida a bordo do LCL não estava nada prazerosa também. Os marinheiros brincavam dizendo que LCI significava ideia civil lamentável. Mas depois se acostumaram com o escuro e com o balanço. Enquanto as águas violentas dos mares tornavam miserável a vida das tropas aliadas, elas ironicamente provaram ser abençoadas. O mau tempo fez com que os comandos da Marinha e do Exército Alemão acreditassem que os aliados não teriam como iniciar uma invasão. O comando naval alemão ordenou que todos os navios ficassem no porto, enquanto Rommel voltava para a Alemanha no domingo, 4 de junho, para comemorar o aniversário de sua esposa e depois visitar Hitler. Ele tinha certeza que a invasão não aconteceria. De qualquer maneira, a força alemã próxima à Normandia era quase inexistente. Então não havia voos de reconhecimento para detectar que os navios já haviam saído da Grã-Bretanha. Os aliados conseguiram uma surpresa total. Quinto ato. Chegando à margem. A embarcação de ataque de Utah logo passou pelos navios da esquadra de apoio armado, que estavam a 10 quilômetros da área de desembarque. Às 5h30 da manhã, eles abriram fogo contra as plataformas de armas alemãs. Apesar do treinamento meticuloso, a confusão prevalecia na praia de Utah. Um dos navios que controlava uma área da praia acertou uma mina e afundou. As praias escuras, escondidas pelos tiros dos navios e pelas explosões de foguetes, e a distância de quase 17 quilômetros dos navios, confundiam os controladores e as embarcações. Como resultado, a primeira leva de embarcações descarregou suas tropas a quase 1,5 km ao sul do que haviam planejado. O que parecia ser uma desastrosa mudança de planos, na verdade, mostrou-se interessante. Não havia obstáculos e nem plataformas alemãs de armamentos naquela área. O brigadeiro-general Theodore Roosevelt Jr., filho do presidente Roosevelt, chegou em terra com a primeira leva e viu o erro. Após uma cuidadosa consideração, ele ordenou que a invasão começasse bem ali. A segunda leva, que trazia os esquadrões de demolições subaquáticas, moveu-se rapidamente e começou a explodir os obstáculos, enquanto a infantaria abria seu caminho para entrar. Com os canais das suas praias abertos, os desembarques começaram. As embarcações continuavam expostas ao fogo inimigo, desviavam de obstáculos submersos e navegavam pelas águas revoltas, movendo-se entre as áreas de desembarque e os navios, trazendo suprimentos e reforços para as praias. Após o descarregamento da carga humana, o trabalho dos navios ainda não havia terminado. Eles eram muito bem equipados com enfermarias, que seriam de grande utilidade durante o dia D. Muitos soldados e marinheiros feridos foram salvos graças aos enfermeiros e ao serviço de saúde pública a bordo dos navios da Guarda Costeira. Alguns dos navios que participaram do resgate faziam parte de uma frota chamada Frota Caixa de Fósforos. Eram chamados assim por serem feitos de madeira e possuírem 2 motores a gasolina. Qualquer fagulha que os acertassem podia transformá-los em bolas de fogo, como em uma caixa de fósforos. Os barcos patrulheiros da frota de Caixa de Fósforos tiveram uma agitada e perigosa manhã. Ao contrário das tropas que podiam buscar refúgio, eles, juntamente com a tripulação dos barcos de ataque, enfrentaram o fogo inimigo e os obstáculos desde a hora H até o final do dia. O navio guarda-costas de 25 metros CGC-16, apelidado de Pombo Correio, chegou à praia antes da invasão e começou a recolher os sobreviventes do desastroso desembarque das 5h30 da manhã. Durante toda a manhã, a tripulação recolheu 90 homens da água. Às 9h30 depois de prestar os primeiros socorros aos feridos, a tripulação transferiu os sobreviventes para o navio Dickman. No final do dia, eles haviam tirado 126 homens do canal inglês.
o maior número de salvamentos entre os navios da guarda costeira naquele dia. Enquanto isso, ao longo do flanco esquerdo dos aliados, 4 guarda-costeiros LSTs e 29 navios armados da frota Caixa de Fósforos acompanharam os ataques britânicos e canadenses a Gold, Juno e Sword. O navio CGC-35 atravessou o canal para ajudar 24 LCIs britânicos e seguiu a primeira leva a entrar em Sword às 7h40 da manhã. O navio seguiu até uma embarcação em chamas e resgatou 5 sobreviventes. O CGC-34 tirou 32 soldados e marinheiros britânicos do canal no dia D. O CGC-35 deixou a praia logo depois que a tripulação resgatou 5 homens de uma área alagada. Enquanto partiam, sofreram um ataque da artilharia alemã. A tripulação assistiu o navio Rodney abrir fogo e silenciar os alemães. As praias da área de ataque de Omaha eram bem situadas para a defesa. Os alemães se aproveitaram de todas as vantagens naturais. Eles construíram 8 abrigos grandes de concreto, 35 abrigos menores para armas, lugares para os antitanques e metralhadoras, 6 poços para morteiros e 35 posições para lançamentos de foguetes. Os soldados alemães, incluindo homens da veterana Divisão 352, os quais as tropas de ataque não sabiam que estavam lá, tinham enterrado 85 metralhadoras e deixaram a praia inteira em fogo cruzado. Durante as primeiras horas do dia D, os gigantes da frota, incluindo os navios USS Texas e USS Arkansas, chegaram a tomar suas posições, um em cada ponto de Omaha. Esperaram pacientemente pela hora certa de começarem a explodir os alvos por toda a costa. O Samuel Chase, acompanhando os navios de transporte e os LSTs do grupo de ataque O-1, saíram da Inglaterra juntando-se a 5 LCLs da Flotila 10 e 10 barcos da frota Caixa de Fósforos. Todos estavam quietos a bordo do Samuel Chase, quando a ordem para sair chegou às 5h30 da manhã. Tudo o que se pôde ouvir foi o barulho das correntes dos botes e os cochichos dos soldados conforme entravam neles. As embarcações atingiram as ondas e seguiram em direção à França. Aqui também, assim como em Utah, eles estavam longe da costa e sujeitos às águas desprotegidas do canal. O capitão Miles Emley, vice-comandante do grupo de ataque O-1 da Guarda Costeira, seguiu em um LCI-87 para atuar como um policial de tráfego e assegurar que tudo seguiria conforme o planejado. Ele bajulava, intimidava e encorajava os navios e embarcações para cima e para baixo nas águas de Omaha a manhã toda, para ter certeza de que eles desembarcariam nas praias corretas como programado. A 4,5 km da praia, LCTs liberaram tanques anfíbios que, como em Utah, navegariam e chegariam em terra 1 minuto antes da hora H. Mas suas velas desmoronaram nas águas e aqueles destinados a apoiar os que desembarcavam a leste começaram a afundar. O navio de resgate CGC-3 resgatou a tripulação de um tanque, mas a maioria daqueles caixões de aço levou suas tripulações direto para o fundo. Apenas 5 dos 32 tanques anfíbios conseguiram chegar às margens na área de ataque da Guarda Costeira. Os timoneiros da Guarda Costeira esperavam ansiosamente por um sinal para entrar. Na hora marcada, as tripulações dos 12 primeiros barcos do grupo de ataque O-1, sob o comando do tenente Junior Gray James Forrestal, reuniram-se e seguiram para a França. O penhasco atrás da praia parecia ameaçador naquela manhã nebulosa, enquanto a água esguichava para dentro da embarcação. Enquanto estavam a menos de meio quilômetro da praia, os alemães abriram fogo com suas metralhadoras, morteiros e artilharia pesada. Os tiros eram fortes e precisos. As balas acertavam as embarcações como pingos metálicos e colunas de água que se levantavam conforme eles avançavam. As portas das embarcações se abriram assim que chegavam nos bancos de areia longe da praia. Os soldados desembarcaram e seguiram para a margem. Muitos foram derrubados pelo fogo pesado enquanto pulavam. Outros afundavam depois de serem atingidos devido ao peso de suas mochilas. A maioria dos oficiais foi assassinada. E os que conseguiram chegar à praia amontoaram-se nas encostas depois de um torturante trajeto de 360 metros em terreno aberto e sob tiros.
Às 8 da manhã, as tropas estavam virtualmente sem líderes e presos por metralhadoras e tiros de morteiros. As armas alemãs continuavam acertando os que desembarcavam. Nenhuma tropa havia atravessado a defesa alemã, e as contínuas ondas de ataque começaram a recuar, formando um enorme congestionamento. Às 8h30 da manhã, um segundo grupo de LCIs chegou ao local e juntou-se à confusão. O LCI 89 ultrapassou os obstáculos, chegando exatamente às 8h30 da manhã na praia Easy Red. 6 minutos depois, um tiro de 88 milímetros acertou o casco e explodiu o compartimento da tripulação, ferindo 6 homens. A tripulação afastou-se da praia e descarregou as tropas do Chase dentro dos botes antes dele afundar. Um pouco além do oeste, o LCI 91 atracou e as tropas desembarcaram. O LCI moveu-se com as ondas e acertou uma mina. Os oficiais no comando recuaram, moveram-se 90 metros a oeste e ordenaram novamente. Os alemães descobriram a distância e repetidamente atiraram no navio com suas armas 88 milímetros. Uma bomba explodiu no compartimento da tripulação, matando todos. O navio pegou fogo e homens em chamas lançaram-se na água. A tripulação abandonou o navio e o LCI 91 queimou durante a manhã toda. 7 tripulantes da guarda costeira morreram e 11 ficaram feridos. O LCI 92, com 192 tropas a bordo, aproximou-se da praia. Logo após, o LCI 91, e todos o viram explodindo em chamas. A tripulação aproximou-se da praia de encontro ao navio em chamas, na esperança de que a fumaça ajudasse a escondê-los. O navio atracou próximo ao LCI 91, mas os tiros alemães ainda os encontravam. Uma explosão aconteceu e os compartimentos pegaram fogo. A tripulação lutava contra o fogo enquanto as tropas que haviam desembarcado lutavam contra as metralhadoras alemãs. Como os aliados estavam sem portos para enviar suprimentos e reforços, os britânicos, com a ajuda dos oficiais da guarda costeira, projetaram uma série de portos artificiais que foram chamados de amoreiras. Foram instalados ao redor das praias americanas e britânicas. Foram projetadas para suportar 12.000 toneladas de suprimentos por dia e também permitia que os LSTs descarregassem diretamente longe das praias. Emley foi nomeado diretor da Amoreira de Omaha, que passou a controlar tanto o tráfego quanto os maiores portos do mundo. Os aliados também projetaram uma série de navios quebra-mares chamados groselhas, para armazenarem ainda mais suprimentos para as 5 divisões. O Bayfield continuou como navio de comando de Utah e operou fora da costa francesa por 19 dias depois do dia D. Os médicos ficaram ocupados todo esse tempo cuidando dos feridos. Os outros navios de transporte e as embarcações da guarda costeira continuavam a trazer reforços e suprimentos para a França e voltavam com feridos e prisioneiros. Um deles, o LST-61, fez 53 viagens nos dias seguintes ao dia D. Cumprindo a tarefa da guarda costeira de salvar vidas, mesmo sob fogo inimigo e a milhas longe de casa, os navios do resgate Flotila 1 salvaram mais de 400 homens no dia D. E até o momento em que a unidade foi dispensada, em dezembro de 1944, eles salvaram 1.438 almas. No norte da África, na Sicília, na Itália e por todo o Pacífico, a guarda costeira contribuiu para o sucesso das invasões. Um recorde admirável para o serviço marítimo mais antigo dos Estados Unidos. Assim que a operação na Normandia terminou, eles seguiram pelo Pacífico, prontos para destruir o Império Japonês.